Olá, meu nome é Maria Aparecida Nascimento, eu sou dermatologista e eu também estou na TV Relacionamento. Quero desejar a todos os amigos um feliz 2024, pleno de saúde, paz e realizações. Olá, internautas, iniciamos mais um programa Gestão Executiva. Hoje nós temos aqui uma pessoa espetacular que toda a sua experiência ele acabou descobrindo a fonte da juventude, tá? Aquilo que todo mundo almeja, né? E nós vamos falar assim, de coisas fantásticas que são possíveis de serem feitas, né? E quando eu conheci então o Nelson Vilhena Granado, tá? Eu fiquei encantado com a história dos telômeros e vamos falar isso daqui. Nelson, conta um pouquinho para os seus internautas, um pouquinho da sua trajetória, em que momento da sua vida você foi buscar lá o Ponce de León para rejuvenescimento, ou seja, para ter longevidade com saúde. Novamente, eu os cumprimento com ternura, com alegria, com amor, com graça, com respeito, com gentileza, em nome desse rapaz incrível, que é o Quente, nosso irmão de caminhar. A minha vida, há um bom tempo, já no século passado, eu nasci em São Vicente, nunca morei em São Vicente, morei em Santos até 20 anos de idade. Quando fui para São Paulo, ou vim para São Paulo estudar engenharia na Escola Politécnica, em seguida fiz física, também na USP, e o tempo passou, dei aula de física há muitos anos. Já um tempo mais adulto é que eu fui fazer a faculdade de medicina, onde me graduei em 1995. E na faculdade de medicina da USP, eu me graduei em fisioterapia. E trabalhei nesse tempo todo com física, conforme eu falei, dando aula, dando palestras, dando muitos enfoques por esse Brasil afora. E também, num certo momento, fiz psicologia numa universidade de São Paulo, não na USP, na São Marcos, no Ipiranga, e comecei a trabalhar com pessoas, com muita gente. Pois bem, chegou um certo momento, eu fui fumante, até o dia 7 de setembro de 1979, faz mais de 40 anos. E em um certo momento, em função de minha vida, eu parei de fumar, parei de comer carne, parei de beber bebida alcoólica, mudei minha vida. Não por imposição de religião, de política, nada disso, por postura própria. Por postura própria. Eu, então, comecei a trabalhar com saúde, que eu percebi que minha saúde, a partir do momento que eu parei de fumar, mudou muito, mudou demais a minha vida. E tendo feito ainda psicologia, e depois fui fazer, porque a faculdade de medicina eu terminei em 1995, foi um dia desse para mim, tá? Foi um dia desse. Eu comecei a perceber que a partir de orientações, de posturas, eu percebi no envolvimento de cada um dos que me seguiam como pacientes, como alunos, como participantes de palestras que eu dava, mudavam o seu teor vibratório. Aí um dia eu conheci, longe daqui, longe de São Paulo, mas ainda no Brasil, conheci alguma coisa chamado de ciência, que é possível mudar o encaminhamento do envelhecimento de uma pessoa. Aí houve uma revolução no meu caminho. Por quê? Porque eu aprendi o seguinte, eu vou descrever aqui, se me permite. Por favor. Todos nós, todos os centenas, milhões, milhares que estão nos assistindo agora, não apenas o público local, mas aqui os que estão em casa, todos nós um dia fomos concebidos com uma relação amorosa entre um homem e uma mulher. Uma semente do homem, chamado espermatozoide, fecunda o óvulo da mulher e
nasce uma sementinha, e essa sementinha chamada zigoto, a primeira célula de cada um de nós, ela vai se replicar dentro do útero materno e 9 meses depois, por volta disso, nasce um ser incrível e maravilhoso que é você, que somos nós. O que é que foi percebido em 2009? Os ganhadores do Prêmio Nobel de Medicina em 2009 perceberam que, à medida que o tempo vai passando para esse zigoto e depois para cada uma das células que se replicam, que dentro das células há um componente chamado telômero. Os telômeros são o finalzinho de cada um dos cromossomos. Ora, cada um de nós temos 46 cromossomos. Cada um de nós agora, como zigoto. E nesse momento, se eu pegar uma célula sua, ou minha, ou sua, de todos vocês, cada uma das células são cópias daquela primeira célula chamada zigoto. E todas as células, sendo cópias, vão ter 46 cromossomos. E todos esses cromossomos têm no finalzinho deles uma partezinha chamada telômero. Pois bem, o Prêmio Nobel de Medicina em 2009 foi ganho porque eles descobriram, isso é ciência, gente, não é invenção do Nelson Vilhena Granado, e nem do Kendi, e nem de nenhum de vocês tem cara. Isso é ciência. Descobriram que o tamanho, o comprimento dos telômeros, à medida que o tempo vai passando, ele vai diminuindo gradativamente. Ora, se você tem 30 anos ou 50, há 10 anos atrás os telômeros tinham um comprimento um pouco maiores do que são hoje. Ou seja, descobriram que à medida que o tempo passa, o comprimento dos telômeros diminui, ou seja, quanto mais rápido diminui o comprimento dos seus telômeros, mais rápido é o envelhecimento das pessoas. Epa, o Nelson pescou isso, percebeu isso, não só eu, é claro, no mundo todo, muita gente percebeu isso. Se os telômeros diminuem de comprimento com o tempo, imagine que eu consiga fazer com que os seus telômeros, a partir de minhas orientações, com hipnose, com posturas, com água alcalina, com massagem, com acupuntura, com posturas, com orientações, com alimentação, os seus telômeros começam a diminuir de comprimento. Se os telômeros diminuírem de comprimento, vai diminuir a velocidade de envelhecimento. Então, se eu fizer com que os seus telômeros parem de encurtar, você vai parar de envelhecer, e você também, você, todos vão parar de envelhecer, a partir de posturas. Agora imagina que eu consiga fazer com que os seus telômeros não apenas parem de encurtar, mas aumentem de comprimento adequadamente. Se diminuir comprimento é envelhecer, aumentar comprimento é rejuvenescer. E foi exatamente esse caminho que nós tomamos a partir de posturas próprias. Pois não, meu amigo? Me permite, só para facilitar um pouco o entendimento, né? Então, os telômeros são as duas terminações, para as pessoas entenderem melhor, parece o cadarço, né? O finalzinho do cadarço, né? Que aí ele volta a ficar grande de novo, né? Então, veja, eu tenho um cadarço aqui no meu sapato, o finalzinho do cadarço também é cadarço. Os cromossomos, todos eles são uma espécie de continuação da vida do papai e da mamãe. Aquilo que o papai tinha, os cromossomos, e a mamãe tem, os cromossomos dos telômeros de todas as células, das trilhões de células de cada um de nós, vão ser reprise do papai e da mamãe em cada um de nós. Ora, esses telômeros são, portanto, uma reprise, uma fotografia, um cartão postal daquilo que o papai e a mamãe foram na vida. Ora, se esses telômeros são a carga genética do papai e da mamãe, e nesse momento, se eu pegar uma célula sua e pegar a sua célula e fizer uma reprodução, lembra da ovelha Dolly? Fizeram a reprodução e surgiu uma ovelha idêntica aos pais.
Acontece que é a mesma coisa com cada um de nós. Se eu pegar uma célula sua e fizer uma reprodução, vai nascer, vai surgir um ser idêntico a você. Pois bem, os telômeros são a carga genética em cada uma das células. E esses telômeros podem diminuir a velocidade de encurtamento e, portanto, diminuir a velocidade de envelhecimento e podem até aumentar de comprimento se nós soubermos atentar e orientar adequadamente cada um dos meus pacientes, cada um de vocês que está em casa agora, nos internados. Perfeito. São detalhes. Ah, então é fácil? Não, não é fácil. Sabe por quê? Porque eu parei de fumar com 40 anos. Hoje eu tenho mais de 80 anos, gente. Estou com um pique de um cara de 40 com 50, com energia. E alma de 30. Alma de 25. Alma de 25. Sabe por quê? Porque eu pratico em mim aquilo que eu oriento para os meus pacientes, para os meus seguidores. E isso é possível. E olha, cada dia mais eu aprendo alguma técnica nova, alguma técnica que vão colaborar para as minhas orientações e o paciente ficar rejuvenescido. Ontem mesmo, há pouco tempo mesmo, eu ouvi falar, eu fiquei muito impressionado, estou falando para vocês ouvirem, num tecido chamado véu. Se vocês não ouviram falar, vão ouvir falar, eu mesmo vou começar a orientar meus pacientes para, além da hipnose, da orientação, da alimentação, da atividade física, usarem alguns tecidos chamados véu, que, eu vou arriscar, também servem para rejuvenescer. Tudo bem, gente? Agora, eu ainda sou leigo no véu, foi ontem que eu aprendi numa palestra incrível, que vou voltar novamente, para ficar experto também, para explicar por que funciona assim. E por que a alimentação funciona? E por que o exercício funciona? Porque à medida que eu desenvolvo essas atividades em mim, eu energizo todas as minhas estruturas vibratórias e estruturas vibratórias da fisicalidade, que se reportam para o meu corpo físico, etérico, astral, mental inferior, mental superior, causal, espiritual e cósmico. Todas as nossas estruturas multidimensionais se renovam em cada momento, se nós tivermos consciência. Porque se nós não tivermos consciência, eu sei tudo isso, mas vou para as noitadas, fico até de madrugada, vou para as bebedeiras, fico até de madrugada, vou para tudo que é desmanche físico por aí, eu não vou rejuvenescer, eu vou envelhecer muito mais rapidamente. Repito, não é vaidade minha, não faço isso por vaidade. Eu quero morrer daqui 2 horas ou daqui 50 anos com saúde, sem dor, porque eu não sinto dor alguma, sem dor, sem sofrimento. Eu vejo muita gente com 40, 50, 60 anos por aí, com dificuldades para caminhar. Ainda hoje eu recebi de um pessoal, um padre com idade menor do que a minha, com dificuldade muito grande em caminhar, e me chamando para eu ir lá. O que eu posso fazer por ele? Ir visitá-lo, orientar, fazer tudo que eu estou falando com vocês agora, e orientar para ter atividade física, modificar pensamento, intenções, sentimentos, orações, o que vocês quiserem. Eu não mudo a religião de ninguém. Eu respeito todas as religiões, que existe futebol e etc. E esse padre também vai precisar mudar para ficar rejuvenescido. É verdade. Ô Nelson, e mais uma coisa também, a pessoa não pode deixar de sonhar. Mas isso é fundamental. Sonhar e viver em abundância. E o viver é com desempenho em tudo que faz. Se você namora, vai continuar namorando. Se você estuda, vai continuar estudando. Se você passeia, se você sonha, se você continue fazendo aquilo que sempre fez com idealismo. Isso vale em todos os momentos. Repito, eu não tenho vaidade de querer viver mais 200 anos. Eu quero viver mais os meus 20, 30, 50, 100 anos saudável. Eu quero que você faça isso também.
E você também, você, e você, e você, e todos vocês. Sabe como? Com consciência. Muito bom. Nelson, você falou uma coisa muito importante, porque assim, tudo que a gente tem, nós temos que ter equilíbrio. Então, o processo da vida é engatinhar, andar e correr. Quando é bem criança, tem que ter equilíbrio para ficar... Depois, na adolescência, depois também, tem que ter equilíbrio financeiro, flexibilidade para convivência e tal. E também, na terceira idade, já tem que ter equilíbrio para não cair de qualquer jeito, não ficar reclamando dos outros. Então, são coisas que inevitáveis fazem parte da vida. E a gente tem que ter a consciência desse uso certinho. Fica, Por favor. você tocou num ponto fundamental. Todos nós, à medida que o tempo passa, não só os telômeros vão diminuindo, isso daí é coisa que erro do Nelson Vilhena Granado, que deixou o celular lá atrás. Com um abraço, com ternura, veja só, à medida que o tempo passa, os telômeros vão diminuindo, mas outras variações no comportamento do indivíduo vai acontecer. Então a audição vai modificando, os movimentos vão se modificando, a pessoa vai perdendo audição, vai perdendo visão, vai perdendo olfato. Isso daí é um fato, mas é possível manter ao máximo tudo isso funcionando perfeitamente bem a partir de comportamentos adequados. Ok? Eu sei que tempo é curto e falaria mais umas 2 horas. Eu sei que você tem dado muitas palestras, né, em vários locais, até em Forças Armadas, isso é muito bacana. Queria que você deixasse, além dos seus contatos, né, uma dica, né, o pessoal vai entrar em contato com você, mas se puder dar uma dica, né, para o pessoal, esse segredo aí da fonte da juventude. O segredo é ter consciência e fazer aquilo que você gosta de fazer, diminuindo tudo aquilo que não deve fazer, porque acaba influindo negativamente no desenvolvimento do corpo físico, etérico, astral, espiritual, cósmico, vibratório, quântico, não importa, todas as dimensões. Mas para isso é preciso caminhar com cuidado. Você tocou no ponto, as pessoas com a idade fraquejam as pernas. Eu, todos os dias, aos 81, 82, 85 anos, faço ginástica com as minhas pernas para fortalecê-las, porque eu sei que eu posso cair na rua, posso cair no banheiro, posso cair subir escada, mas eu posso reforçar minhas pernas em casa, não preciso ir para a academia, e então eu vou ter menos possibilidade de sofrer um acidente desse jeito que eu falei. E isso não depende dos outros, não depende de orientação de médico, de pastor, de rabino, de padre ou do quente. Depende de cada um de nós. A consciência. Vamos ser conscientes de fazer aquilo que devemos fazer de uma forma carinhosa, integral, inteligente, consciente. Pessoal, muito obrigado. Deixa seus contatos. Ah, sim, olha, eu esqueci dos contatos. É a memória. Meu nome é Nelson Vilhena Granado. O meu telefone em São Paulo, celular, esse que tocou agora há pouco, para nós lembrarmos, é o DDD 11 99129 3872. Nelson Vilhena Granado, a seu dispor. Eu atendo pacientes, faço palestras por esse Brasil afora, continuo fazendo, sempre que me convidam e eu tenho tempo, é claro. Internautas, com os agradecimentos então a esse fabuloso Nelson Vilhena Granado, nós finalizamos mais uma Gestão Executiva. Grande abraço e até a próxima.